Pessoal, queria falar sobre um assunto aqui esse fim de ano. A gente passou pelo Natal, uma época cristã, uma época tradicional do catolicismo, do cristianismo. Eu venho de família com raízes católicas, cristãs, mas infelizmente o mundo vem passando por uma transformação rumo ao Oriente, a cultura ocidental, a cultura oriental já faz bastante tempo. Nada contra, a gente tem que respeitar cada cultura. Mas infelizmente o que a gente percebe é que essas pessoas que aderiram muito a essa onda de yoga, namastê, meio hindu, meio budista, elas adquirem uma certa paz. Cientificamente falando existe, é fato, mas essa paz é uma paz egoísta, uma paz que não pensa no próximo, né? Não pensa. O cristianismo é engraçado que enquanto essas religiões, essas filosofias budistas, enfim, fala para olhar para dentro, para olhar para si mesmo, numa atitude mais egoísta, o cristianismo sempre fala para você olhar para fora, para você olhar para quem está precisando, né? Eu dou o exemplo do pessoal lá da Aliança de Misericórdia, que é um pessoal que se doa muito, que resgata pessoas de ruas que muitas vezes perderam as suas famílias, caíram na rua porque as famílias abandonaram. Pessoas às vezes muito bem sucedidas, pessoas que têm dinheiro, que têm sucesso profissional, mas não tem a base da família, acaba caindo na rua, no álcool, na cocaína, no crack, e se perdem, né? E ficam na rua sem perspectiva, porque perderam a base. Quando você perde a família, você perdeu tudo. Quando a sua família te abandona, você perdeu tudo. Então, tem pessoas que são mais autênticas, que falam a verdade, que apontam para as injustiças, para as coisas que não estão corretas, para formas erradas de se conviver em família, e que são muitas vezes colocadas de lado, excluídas e levadas a realmente cair nessa vida da rua, né? Então eu queria fazer essa reflexão. Será que você que aderiu a essa onda namastê, yoga e tal, será que você tem ainda a capacidade de amar, de se sacrificar? Você realmente procura uma paz, mas uma paz que seja para todos, né? Uma paz que faz o mundo melhor ao seu redor, uma paz que realmente pratica caridade, que ama o próximo, que se sacrifica às vezes por pessoas que você nem conhece direito, por uma questão. Muitas vezes participei de situações de caridade pela Aliança de Misericórdia, no Moinho lá da Moca, na favela da Moca, favela do Moinho também, a antiga favela do Moinho. Então eu participei, eu tive essa experiência humana de participar, de ajudar quem não pode te dar nada em troca, né? E eu vejo hoje dentro das famílias, né, é incrível como não existe mais paciência. Não existe mais paciência dos filhos com os pais, muitas vezes, e isso se deve muito ao ritmo frenético do mundo. Mas também não existe mais paciência com criança, né? Uma criança diferente. As crianças hoje são, em grande maioria, são crianças problemáticas, são crianças que têm, né, ficam dando rótulos aí, mas as crianças são problemáticas porque elas não têm limite, porque elas não têm mais o tempo dos seus pais, os pais trabalham muito, elas não podem se dedicar, elas acabam caindo numa neurose e em alguns distúrbios psíquicos, né? Então, você vê até crianças hoje sendo deixadas de lado, sendo excluídas da família, porque são um pouquinho diferentes, porque se comportam de maneira, às vezes, desrespeitosa, mas tem que ter paciência, né? Eu tive, as minhas avós, saudosas avós, nunca excluiriam uma criança de um convívio familiar, nunca excluiriam um filho sequer, sempre acolhendo, sempre trazendo, né? Inclusive quando brigavam com os pais, os netos iam ir para casa dessas avós. Então, infelizmente, o que a gente vê no mundo hoje é uma incapacidade de amar aquilo que é mais desafiador, aquele que é mais difícil, né? As crianças, nós estamos falando de crianças, nem adultos, nós estamos falando de crianças. Ainda se fosse adultos, ainda vai. Então, infelizmente, algumas pessoas acabam encontrando o caminho da rua. O caminho não é questão financeira, muitas vezes tem sucesso, sabe, tem uma vida bem sucedida, tem conforto, tem acesso a tudo que querem, a viagens e tal, mas estão vazias porque perderam a base, que é a família. Então quando perde a base, e é isso que está se solapando cada vez mais, que é a família, se está se perdendo, o que é a base familiar que está se perdendo, você perdeu tudo. Aí você realmente cai na rua, porque você não tem, você vai cair na droga, vai cair
Então é isso que está acontecendo com as nossas famílias. As famílias estão perdendo a base que era o cristianismo, que era uma cultura cristã, mesmo para quem não praticava isso, era o que permeava a sociedade. Hoje o que tem permeado é uma cultura egoísta, uma cultura materialista, de o tempo todo só procurar bens, o tempo todo só procurar o bem-estar, o prazer, e o tempo todo só manter por perto aqueles que não causam algum tipo de problema, algum tipo de insatisfação, de situação, seja inclusive crianças. Olha o absurdo que nós estamos vivendo hoje em dia. Então realmente nós estamos num tempo muito difícil, num tempo realmente que pelos sinais da natureza, da política, da geopolítica, a gente vê que está caminhando para o fim, e Deus vai vir para restaurar, e aqueles que estiverem conectados com Deus, aqueles que estiverem realmente não tão conectados com essa vibe egoísta, com essa vibe de egoísmo, de paz egoísta e tal, mas quem está conectado com a paz de Cristo, com a paz verdadeira, esses vão ser salvos e vão viver o paraíso na terra, vão herdar o paraíso na terra, vão herdar o reino de Deus na terra. Agora quem está conectado com se deixou levar pelas modinhas, pelas superficialidades, por esse mundo namastê, me desculpa, você está condenado. Aproveita bastante essa vida, esse mundo, porque você está condenado a perder a sua alma, porque você desaprendeu a amar, e você está causando mal a pessoas inocentes como crianças, né? É por isso que tem tanta filia, por isso que tem tanta coisa ruim acontecendo, porque abandonaram até as crianças e os valores verdadeiros, a base que tinha da sociedade, que era a família, a tradição ocidental cristã.